Eu, quando era pequena, Isso. nós brincava muito. Não era muito rico aquele tempo. Nem agora, né? Tá duro a coisa. Bom, daí nós brincava muito. Daí nós fazíamos assim as casinhas, quando nós era mais pequena, né? Um dia na casa de uma vizinha, outro dia na casa da outra, das menininhas pequenas, de 10 anos, de 9 anos para baixo. Bom, daí a gente foi crescendo, né? Foi crescendo, ia para a aula todos os dias, ia na aula pertinho de casa, atravessava o campinho, ia na aula com geada. Eu e meus irmãos, não tudo, os 4. E daí nós ia de casa, ajudava a mãe a fazer todo o serviço, e daí ia brincar. Ia brincar. Daí de tarde se recolhia tudo, se recolhia tudo para dentro, daí ajudava a mãe a fazer o servicinho, e daí eu pegava e dava banho nos pequenos, daí fazia comer tudo eles. Nós tínhamos um banco que era uma mesa, então de um lado era um, do outro lado era outro, que comia o pequeno, e joelhado, porque era baixinho, né? Isso aí. E depois eu fui crescendo, né? Crescendo na aula, para cá, para lá. Nós era 9. A senhora se lembra, assim, do... Me lembro. Por favor. Uma se chama Maria Rosa, mais velha. A outra se chama Itália. A outra se chamava Idolfina. A outra Edi. Eu, Pedrina. A outra chamava-se... Como é que é? Vai. Espera um pouco. A Vani chamava-se Avani. Isso. E daí tinha Ulisse. E daí nasceu Casula, que era o Lilo. Pronto. São 9, né? Uma família grande, contou todos, eu contei, não faltou nenhum. Pus 9, não sei se está tudo. Pois a Nene, né? Eu já pus o nome, Viva. Eu, até uma altura, ajudava muito minha mãe, por causa que tinha chácara muito grande, carpir, limpar, a horta muito grande, o jardim. Mas depois eu fui aprender pintura. Ah, tá. Aonde? Na Dona Efa lá, Dona Efa Sávio. Senhor, Pai Socorro, lembro de tudo. E depois a gente já começou com o namorisco. Os namoriscos passavam por lá, a gente foi se olhando, até no fim que eu namorei um. E daí, na adolescência, os pais seguravam muito em casa, ou Quem? deixavam assim, as filhas sair? Mamãe? Pode contar toda a adolescência, então. Porque saía. Saía muito, porque nós íamos em baile, meu pai era baileiro. Nós íamos nos bailes tudo os sábados, ia no clube Capuraguense, vinha aqui. E de dia nós íamos nos matinê que tinha por lá, mas tudo coisa boa que era, não era agora, né? Que agora não dá para ir em parte nenhuma mais. E afinal foi assim, foi indo até que eu casei. Namorou bastante? Namorou bastante? 2 anos. Ah, só namorou um? Namorei. Mais de um. Tinha 10. Nossa. Tinha 10 para me escolher. Um mais lindo do que o outro. E daí? Eu gostei muito de um, mas não pude casar com ele. Isso. Eu pensei até de fugir com ele, mas
não quis estragar minha mãe, judiar dela e do meu pai, não quis. Casei com esse, casei muito bem. No começo tivemos doença, bastante, eu, ele, e eu tive muita doença, e daí fui indo, até que nós casamos. O Arlindo era meu grande amor, mas não tanto que nem o outro que eu queria. Entendi. Isso acontece nas melhores famílias. É, né? E daí, como é que foi o seu namoro, o noivado e o casamento com o Arlindo? Foi um namoro bem simples. Ele vinha lá em casa, ia dormir na grama, ia dormir para lá, para cá, e eu ficava fazendo serviço. Não era de namoro, era assim, junto. De algum domingo que nós ficávamos juntos, era difícil. Porque no domingo todo mundo ia almoçar lá, né? A gente fazia um almoço, fazia as coisas, fazia bolo, fazia tanta coisa, né? Vinho bastante, tudo gostava, tinha o doce, tinha outro, e tudo isso. E daí para o noivado, ele foi pedir para sua família para noivar, como é que era? Ele foi pedir. Quando meu pai fez 50 anos, ele pediu. E ele era de que família? Ele trabalhava aonde? Conta a história dele. Ele É, porque a gente está escutando as... trabalhava no clube, cuidava do clube, era ele. E cuidava dos homens que jogavam lá até de madrugada e ele ficava, né? E daí ele tinha um que ajudava ele. E depois nós casamos, ele continuou, daí ele saiu, foi trabalhar no mercado, mas o mercado era dele. Daí ele virou-se assim, pôs bastante depósito de banana, moinho, engenhoca. E antes disso, ele trabalhou com a família dele, desde pequeno? Ele? Não. Não, ele trabalhava com... Ele não trabalhava lá com o pai. Trabalhava com os irmãos, com a Com os irmãos, o pai não ia, só ia mais os filhos, né, trabalhar. Agora a infância dele, não sei. Isso. Ele trabalhava com os irmãos. Certo. Depois saiu, daí foi trabalhar para ele, né? Porque daí precisava casar, precisava tirar as coisas, né? Eu lembro que a estufa de banana, pode contar da estufa, onde que ele ia buscar as bananas, tudo. Ah, A estufa de banana, conta essa história. a estufa. De banana. Era quando ele saiu do mercado, Isso. ele pôs a estufa. Mas a estufa cuidava deste lá embaixo do mercado do moinho, né? De outro era engenhoca. Trabalhava nisso. Depois ele fez um barracão grande, fez o mercado grande e daí continuou com o mercado e com a engenhoca. Depois do casamento, como veio o primeiro filho, depois pode falar dos seus filhos também. Quanto tempo de casado que veio o primeiro filho? Dali 4 anos que veio o filho. Veio o filho, mas eu fiquei muito doente. Fiquei muito doente, tive uma operação de disque. Eu sofri muito depois que casei. Mas um pouco de tempo, graças a Deus que achei o médico bom, ele tratou bem. E daí a vinda dos filhos, pode comentar. Depois foi indo, muito pobre, a gente era trabalhando, né? E não podia comprar muitas coisas, você sabe que era isso, né? Não podia comprar muita roupa, não podia comprar muita coisa que a gente precisa. Tinha uma casa simples. Bom, depois, graças a Deus, ele fez a casa, fez
Ele comprou uma casa usada. Demorou bastante tempo a casa, era boa. E demorou bastante a casa, tivemos. Ele trabalhava muito da parte, né, que achava do caminhão, viajava do caminhão para o norte, para toda parte, para Paranaguá, da parte. E quando começaram a vir os filhos, quantos foram? Se a senhora pode falar o nome deles, tudo. O quê? Os seus filhos. O primeiro, daí pode falar o nome de todos eles, a senhora pode discorrer assim. O Tati, daí eu teve ele, foi dele, ele tinha um problema. E daí esse problema, nós levamos em Curitiba no médico e ele disse que tinha que operar, que ele tinha câncer. Daí eu chamei o doutor Dito, e o doutor Dito falou que eu fosse nesse médico, que era o dia de Nossa Senhora da Piedade, bem no dia. Ele saiu às 6 horas da manhã, foi na missa com o Tati, porque dava doença. E eu fiquei rezando para Nossa Senhora, e Nossa Senhora, eu vi ela saindo do quarto. Foi uma grande coisa para mim, porque foi uma coisa muito boa que ele fez para ela, né, que eu pedi. E depois levamos ele lá, cedo nós tínhamos médico, depois de dia fiquemos, e ele consultou. O médico mandou assim, vamos embora. Depois nós deu a quantidade de remédio. E daí ainda nós alcançamos a missa, alcançamos a procissão de Nossa Senhora. Primeiro vinha de lá de cima, né? Bom, e Daí ele teve que retornar no médico ou ficou? Depois ele deu 10 litros de remédio, 10, para tomar cada hora. E daí eu tive que ir na escola dizer para a professora que desse um jeito de dar o remédio para ele. Eu levei a colher e levei o copo, né? Bom, a professora dava, foi tudo. Daí nós fomos lá, ele fez exame outra vez e ele disse que não precisa mais nada, ele está curado. E da graça de Deus e Nossa Senhora, ele sarou. Nunca mais deu. E daí o segundo filho? O segundo filho era o Rotido. O Rotido era sapequinha, ele pequenininho, já nasceu com a sapeca. Impossível. Não quis nem mamar, mamou só uns 4, 5 meses, não quis mais. E cresceu e tudo, e daí ficou, ia para aula, não queria ir, eu tinha que ir ver onde que ele estava, ver se estava escondido lá fora. Graças a Deus. Ele ficou melhor. Ele estava escondido lá fora, e daí eu pegava ela, levava para casa e falava para ele, tudo, ele cortava. Eu disse, então tá bom, escute a mãe. Porque o pai estava viajando, né, vendendo as coisas. E assim, e daí ele cresceu, daí meu pai foi ao cinema, daí ele cuidava do cinema, cuidava de tudo do cinema, cuidava de tudo lá. Ele é com Tati, cuidava. E está cuidando.